gente! Welcome to one more episode of Inglês Não É Difícil. Gente, thank you so much. De verdade, eu tive que começar a gravar esse episódio de novo. Já estava gravado e eu disse, não, eu preciso acrescentar essa partezinha aqui porque vocês são incríveis, de verdade. Muito, muito obrigada pelo feedback de vocês. Vocês são maravilhosos, de verdade, mesmo. Vocês não têm ideia do gás que eu tô, tipo, é só o segundo episódio e eu já tenho trocentos mil aqui querendo gravar pra poder lançar pra vocês, porque realmente, acho que vocês bem sabem que falar é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, essa ideia do podcast com certeza vai dar muito certo. Mas, vamos para o que interessa, né? Vamos pro assunto de fato desse podcast, que como vocês viram aí no título, é fluência. What does fluency mean? O que é fluência, né? O que significa fluência? Muitas pessoas, quando elas estão aprendendo inglês, elas ficam, porque eu quero ser fluente, pipipipopopó, porque eu quero ser, né, falar fluentemente. Enfim, quem não quer, né? Quem não? Que fala a verdade, quem não quer? Quando eu comecei assim, algumas pessoas devem ter visto no meu Instagram, não? Eu fiz umas perguntinhas e a maioria das pessoas, né, eu não publiquei os resultados, mas assim, 60% das pessoas já tinham feito um curso de inglês antes. Já tinha feito um curso, já tinha feito uma aula. Não, na verdade, a primeira pergunta, desculpa, eu esqueci. A primeira pergunta foi perguntando se as pessoas achavam que inglês era difícil. Não à toa é o nome deste podcast. E 60%, 70% das pessoas, foi a maioria das pessoas, disse não, inglês não é difícil. Top, concordo plenamente, inglês não é difícil. Aí, a segunda pergunta era se as pessoas já tinham feito o curso de inglês. Aí, de novo, a maioria das pessoas já tinham feito o curso de inglês, já tinham, até algumas responderam que já tinham feito curso, que aula particular e tal. Quando foi para a última pergunta, que foi, você sabe falar inglês? Não foi nem fluente, eu perguntei se a pessoa sabia falar inglês. E a galera, tipo, bom, foi assim, a maioria esbagaçando, dizendo que não sabia falar inglês. E aí foi que, né, e é uma das coisas que eu realmente venho percebendo ao longo desse tempo, dando aula de inglês, ao longo do tempo estudando, e também que aconteceu comigo é justamente isso, essa questão da fluência. As pessoas que, meio que um gancho do episódio passado, né, a gente trava na hora de falar, a gente fica buscando a pronúncia perfeita, a fluência perfeita, e no final das contas a gente nem entende o que é fluência, né? Então, assim, nesse episódio eu quero justamente meio que fazer um gancho do episódio passado e explicar, enfim, qual é o meu ponto de vista do que é fluência. Eu perguntei quando eu estava na Austrália, eu perguntei não, na verdade o professor, chegou nesse assunto e aí ele jogou que fluência é a capacidade de poder se comunicar. E aquele negócio ficou martelando na minha cabeça por muito tempo, gente, mas por muito tempo. Fluência é a capacidade de poder se comunicar. Beleza. Passou, aprendi inglês, tal, beleza, voltei pro Brasil. E aí, conversando com uma amiga minha, também sobre essa questão de fluência e tal, eu joguei no Google. Fiz uma pesquisa bem rápida no Google naquele dia. E o que é fluência? E aí veio a seguinte explicação do Google, se vocês depois quiserem, por curiosidade, dar uma olhada, mas lá no Google diz assim: fluência, qualidade do que flui, fluidez. Característica do que é natural, espontâneo, fluidez. Aí tem um exemplozinho, apesar de tímido, conversa com fluidez, com fluência, etc. E na hora que eu li isso aqui, foi o que um boom na minha cabeça. E a única imagem que me veio na mente foi desse meu professor, dessa explicação que o meu professor disse, que em inglês fluência era a capacidade de se comunicar. E quando eu li isso aqui, característica do que é natural é espontâneo, a única imagem que me veio na cabeça foi a imagem de um rio. E eu disse, caraca, velho, faz todo sentido. Fluência é isso. Fluência não é você falar perfeitamente, mas é a capacidade, como parafraseando o professor, né, repetindo o que ele disse, é a capacidade de você conseguir se comunicar. É a capacidade de você conseguir passar uma mensagem e entender a mensagem da outra pessoa. Se tá certo, se não tá, se a pronúncia tá correta, se não tá, isso são detalhes que vão deixando a sua fluência mais
natural, mais espontânea, mas o fato mesmo aqui é justamente isso. É quando você conseguir falar, você ter essa naturalidade, essa autoridade na hora que você está falando. Entende? Então, às vezes, o rio, quando ele. O que eu quero. A imagem do rio que me veio na cabeça, e essa é a imagem que eu queria que vocês tivessem também, quando se fala de fluência, é justamente isso. O rio, quando ele nasce, ele vai até o oceano, né? E ele passa por diversos obstáculos, mas ele não deixa de fluir. Ele não deixa de fazer o percurso dele, né? Então ele passa por pedras, tem parte que ele é mais largo, tem parte que ele é mais estreito, mas ele continua fluindo, ele continua indo fazendo o percurso dele. Então, na hora que a gente está conversando, na hora que a gente está falando, é exatamente a mesma coisa, entende? Então, os obstáculos que aparecem, que vão acontecendo, se a gente for parar para analisar, é a gente que coloca esses obstáculos. Será que eu tô falando certo? Será que minha pronúncia tá correta? Será que ele me entendeu? E aí a gente fica com esse medo na hora de falar. Então, na hora que vocês forem falar inglês, não sintam se pressionar. Vocês falam assim, Laís, mas você fala que é fácil porque você já sabe. Mas eu já estive aí também, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo, o que vocês sentem na hora de falar. Eu estou aprendendo francês, para quem não sabe, e eu sinto exatamente a mesma coisa. Na hora que eu vou tentar falar francês, eu disse, eita, meu Deus, será que não vai? Só que eu estou tentando fazer do mesmo jeito que eu estou explicando para vocês. Não ter medo e simplesmente pronunciar, simplesmente falar. Se tiver errado, eu vou conseguir corrigir, vai vir um momento certo de corrigir. Então, com o inglês, é a mesma história, é a mesma ideia, essa questão da fluência. Se os principais obstáculos que fazem com que esse rio, que essa comunicação não seja fluente, é a gente mesmo que coloca, que fica, eita, eu tô falando certo? Eita, será que a pronúncia tá correta? Eita, é assim mesmo que fala? Ou então, o pior de tudo, a pior coisa que a gente faz é a gente fica procurando cada palavra, né? Então, tipo, como é que fala casa? Ok, house. Como é que fala isso? Querendo traduzir palavra por palavra da frase. E, gente, não vai. Isso, vocês nunca vão conseguir chegar na fluência desse jeito. Traduzam a frase inteira, traduzam a expressão inteira. Cada palavra é a mesma coisa. Não adianta você pegar um verbo, tem ali uma lista de verbos para você querer estudar, decorar. Não vai, gente. A gente não é máquina. A gente não tá, como eu falei no episódio passado, a gente não tá num país de língua inglesa. Então, não tem como a gente se acostumar. Então, não dá pra ficar decorando muitas palavras porque você tá fora de contexto. Beleza. De que adianta? É a mesma coisa da regra. A gente aprende a regra. Eu não comecei a explicar assuntos e coisas do tipo porque eu preciso que vocês tenham esse mindset, vocês percebam essa questão de que inglês não é difícil e que realmente as principais barreiras que fazem você não conseguir falar inglês é você mesmo que coloca, que fica, eita, eu tô falando errado, eita, não é assim que pronuncia, eita, tá certo, eita, tá certo, eita, tá certo, é assim, é assim, é assim. E não. Eu sempre digo com os meus alunos, eu sempre falo pro pessoal, fale, simplesmente fale. Se tiver errado, na hora certa eu vou te corrigir. Na hora certa eu vou te dar a minha sugestão e falar assim, olha, você poderia falar desse jeito. E a mesma coisa, então, quando vocês vão estudar inglês, não estudem palavras soltas. Não. Estudem a expressão. Poxa, como é que eu falaria que eu tomo café da manhã? Que a palavra café da manhã é uma só, breakfast. Eu tomo café da manhã. I have breakfast. E assim vai indo, entendeu? Tentem montar as expressões, e não só uma palavra. Gente, um verbo. O que significa get? Gente, o que significa get? Não sei. Não existe uma tradução literal para o verbo get, mas o get você pode usar em trocentas mil frases. Então, aprendam as frases que o get é utilizado, onde o get é empregado. Porque se você for olhar só a palavrinha, o que significa and, o que significa up, o que significa down, tem vários significados, entendeu? Então, se é justamente esses obstáculos que a gente fica querendo colocar na hora que a gente tá falando, eita, é isso que significa, eita, tá certo, eita, que vai atrapalhando e atrapalhando essa fluência. É a mesma coisa, você pega um texto, uma matéria, alguma coisa assim, que você vê lá um monte de erro ortográfico, você vê lá um monte de coisa escrita, mal escrita. E aí você começa a ler, você já não sabe mais o que a pessoa
o que está escrito, porque tem erro demais, e aí você não consegue pegar a mensagem. A mesma coisa na fala. Não é que você vai ficar falando errado o tempo todo, porque se você ficar falando errado o tempo todo, a pessoa que tá do outro lado, ela não vai conseguir entender, porque, tipo, poxa, o que que ele tá dizendo? Tipo, não faz sentido. Mas não faz sentido não é pela pronúncia, não faz sentido não é pela pronúncia que tá errada, ou qualquer coisa assim, ou porque você esqueceu de botar um S, porque era na terceira pessoa do singular. Não. É porque você já fez cometeu tantos erros, que a pessoa fica meio confusa. Ou então você fica travando toda hora. A mesma coisa de eu estar aqui. Então, blá. Você se perde, entendeu? Então, a ideia da fluência é justamente você falar sem ter pausa, não, né, nas pausas necessárias, mas assim, sem estar gaguejando, né? Sem ficar gaguejando. Eu já repeti isso umas 1000 vezes, mas é para que vocês consigam compreender isso, para que vocês consigam entender e falar sem ter medo de errar, principalmente, sabe? A ideia de ter um professor particular, a ideia de você procurar alguém, não necessariamente só um professor, mas assim, de você procurar uma pessoa para treinar conversação, é para treinar conversação, é para conversar, não é para ficar, eita, é assim, eita, é assado. Não. Fala aquilo que tá vindo na sua mente. Tenta achar, não, eu não entendi o que você falou. Can you repeat? I don't understand what you say. Can you repeat? Um teste de proficiência, quando a gente faz, para quem não sabe, né, existe o IELTS, o TOEFL, são provas que você faz para poder treinar o seu idioma, mostrar para aquele determinado país que você está indo que você sabe falar o inglês. E claro que se você cometer muitos erros, né, muitos mistakes, vai ter muito inglês e português aqui nesse podcast, viu? Então, se você comete muitos mistakes, se você faz muitos erros, é claro que você vai ganhar menos pontos. Então, quanto mais correto você falar, gramaticalmente falando, mais pontos você vai ganhar. Mas isso é numa prova de proficiência, num teste que você está ali precisando para poder fazer uma prova. Existe um jeito de se estudar para fazer a prova, entendeu? Você tem que sentar, cronometrar ali o tempo que você está fazendo. Não é uma coisa do inglês do dia a dia, não é uma coisa do inglês. Porque se você for olhar, nem os próprios americanos, ingleses, australianos, se eles forem sentar para fazer uma prova de proficiência, para fazer um IELTS, eles não vão fazer uma prova boa, porque falar inglês não significa que eles sabem, não significa que eles são fluentes. Cara, você, a gente não é fluente em português. Se eu for sentar para fazer uma prova de português hoje, meu Deus do céu, entendeu? Para entender como o português funciona, o que é certo, quais são as regras do português, meu pai, não, eu não consigo fazer uma prova do Enem. Entendeu? Então, por que eu vou ter essa coisa tipo, eu quero ser fluente? Beleza, você vai ser fluente, você vai ter capacidade de conseguir se comunicar. Se você for precisar fazer um teste de proficiência, você vai se preparar para essa prova, porque essa prova existe todo um passo a passo. É cronometrado, você tem 2 minutos para falar, 1 minuto para falar, enfim, é um outro tipo de teste. Aí, beleza, você está estudando para poder fazer essa prova. Mas para o inglês do dia a dia, para uma coisa para você conversar com um amigo, você conseguir desenrolar se algum gringo aparecer, alguém aparecer, você não precisa ficar com esse medo, gente, de tipo, ou mesmo a questão de uma vaga de emprego, que aqui hoje no Brasil tem várias empresas que querem pessoas que sejam bilíngues. Ele não tá te pedindo um TOEFL, ele tá te pedindo que você tenha capacidade de se comunicar, de que você vai receber uma mensagem, de que você vai compreender. E como é que você consegue isso? Com vocabulário, listening, treinem o listening de vocês, muito, muito, muito mesmo, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você consegue desenvolver melhor a sua audição, você consegue, consequentemente, melhorar a sua fala. E eu acho que eu já falei demais por hoje, né? Então, assim, de verdade, muitíssimo obrigada. Quem tiver interessado em ter aula de conversação comigo, né? De a gente poder conversar, tipo, a primeira aula é for free, a primeira aula a gente sempre é mais um bate-papo para poder entender um pouquinho de como funciona, o que você quer, o que você está esperando do inglês. E a partir de então a gente tem essas outras aulas e começa a ter a conversação. Então, entra lá na minha página do inglesnoedifício.com.br. Segue lá no Instagram também, @inglesnoedifício_. Mandem sugestões de posts, de coisas do tipo, do que vocês gostariam que eu falasse aqui. Eu tenho muita coisa pra falar, que eu tenho certeza que deve estar na lista de vocês, mas mesmo assim, eu queria que vocês, né, compartilhassem se vocês estão gostando, enfim. De verdade, muitíssimo obrigada. Eu acho que
enfim, vai ser um projeto bem bacana que vai estar seguindo aí. E a principal coisa, não tenham medo de falar, não tenham medo de errar, não tenham